Hoje nós trataremos, né, da terceira pergunta do templo, né, falando sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o tema principal da terceira pergunta é a restauração do Evangelho. Esse tema é tratado, né, na primeira lição dos missionários, quando os missionários vão ensinar. A primeira lição é essa, não que tenha que ser essa, mas em ordem sequencial, a primeira lição é sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, porque vai explicar a apostasia, vai explicar muitas coisas das quais o testemunho delas nos diferencia, né, e nos ajuda a entender a veracidade do Evangelho restaurado. Então, sejam muito bem-vindos. Para vocês que não nos conhecem, eu sou o Maxwell Freitas, estou aqui com a Sara Roma, como anfitriã aqui do Perestudo pela Fé. Nós estamos fazendo a nossa série que tem a ver com as 15 perguntas para a recomendação para o tempo, né? Todos nós passamos por uma entrevista da qual são feitas 15 perguntas, né? Na verdade, algumas das 15, elas são facultativas porque depende da situação da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tem filhos, existe uma pergunta específica. Se ela não tem, essa pergunta não precisa ser feita. Mas no total são 15, e dessas 15 perguntas a gente vai tratar aqui. E não só a questão da gente entender que é importante responder, né, sim ou não para as perguntas, né? Mas há muita doutrina por trás dessas perguntas que nós apenas respondemos com sim e com não. Nós já tratamos aqui, então, nas nossas lives passadas, né, as duas primeiras. Então, quem não conseguiu ver ou quem viu um trecho, né, fica à vontade aqui no nosso perfil. Pode dar uma olhada que nós vamos ter essas lives falando da segunda pergunta, que vai falar sobre a expiação de Jesus Cristo, e da primeira pergunta, que vai falar sobre o Pai Celestial, sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Então, essas duas outras perguntas nós já tratamos aqui, então fiquem à vontade para depois estarem com a gente. O que a gente pede hoje é que vocês fiquem com a gente promete entregar um bom conteúdo para vocês, boas reflexões, entregues com doutrina, né, sobre o que o material da igreja traz para nós. E a gente acredita que isso vai trazer o Espírito para nós, vai nos fortalecer, né? E o que a gente pede também é que você possa convidar outras pessoas para participarem dessa live. Se você acha que essa live vai gerar valor, vai aumentar o conteúdo sobre o Evangelho, entendimento sobre a doutrina, vai elevar o seu espírito, a gente convida você para também convidar outras pessoas. E interajam conosco, que comentem, né, o que vocês estão achando, o que vocês sentem sobre as coisas que nós estamos falando aqui, as experiências com o que nós vamos falando. Essa interação, a gente vai ler as suas perguntas, os seus comentários, e essa interação faz muito bem, não só para nós, mas para as outras pessoas que também estão vendo a live. Sara, quer começar? Estou terminando de escrever aqui o nosso Entendi. O nosso tema da live para o pessoal saber qual é. Tá, você quer que eu comece, então? Pode começar. Muito bom, pessoal. Depois, aí, ó, perfeito. A Sara já colocou a terceira pergunta aí, né, na sequência, no comentário fixado. Pessoal, então quem está entrando na live vai ver que o tema principal nós estamos tratando sobre essa pergunta, tá? Então, essa terceira pergunta, você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Como eu falei na live passada, nós vemos uma hierarquia no tratar das perguntas. A primeira pergunta, ela começa, então, definindo se nós temos um testemunho do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, ou seja, da Trindade, né? E se nós temos um testemunho deles e temos fé neles. Partindo daí, então, se nós temos fé neles, né, na Trindade, nesses três seres distintos, mas que agem em comum com uma missão única, que é a missão de levar efeito à imortalidade, à vida eterna do homem, nós então partimos para a segunda pergunta, que vai tratar então do testemunho da expiação de Jesus Cristo, que é o sacrifício que ele fez por nós, que nos capacita e possibilita que voltamos a viver a presença dele ressurreto, né? E aí então chegamos no terceiro ponto. Se nós temos a crença, a fé e o testemunho de tudo isso, vai
então ser importante para nós termos o testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui vale frisar, então, a importância de nós entendermos o testemunho. Hoje, para quem abriu a biblioteca do Evangelho, né, tinha uma citação lá muito legal falando sobre ser testemunha de Jesus Cristo. Né? E ser testemunho de Jesus Cristo é prestar testemunho dele. Né? Então, isso vale para o próprio dia da Sacramental de Testemunho, né, que é a primeiro domingo do mês, com exceção dessa agora que nós vamos ter a conferência, então não será no primeiro domingo do mês de outubro, mas para sermos testemunhas de Jesus Cristo, precisamos prestar testemunho dele. E o que seria prestar testemunho de um ser do qual nós não interagimos fisicamente falando? Só nos cabe tendo experiências espirituais e comprovando por nós mesmos que ele existe, que nós temos experiências com esses seres, né? No caso, mais especificamente com Jesus Cristo. Ser testemunha de Jesus Cristo é saber que ele existe e que eu tive, né, pessoalmente, cada um de nós aqui, né? Então, as pessoas que estão entrando aqui, né? Você pergunta para si mesmo. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Portanto, eu sou uma testemunha e devo, então, prestar testemunho dele. E agora, a gente está também perguntando se você tem o testemunho, né? A gente não, né? A igreja nos pergunta, através dessa autoanálise, né? Dessa exame de consciência sobre as perguntas do templo, você tem o testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, não é só do Evangelho, mas que ele foi restaurado e, portanto, tudo que envolve a restauração. Isso é muito importante para nós, porque ao termos o testemunho da restauração, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por exemplo, palavras de sabedoria, nós vamos saber que Deus foi chamado como profeta, enfim, muitas coisas estão envolvidas ao sabermos e termos o testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Sara, pode passar ou você precisa mais de um tempinho aí? Não, pode passar. Contigo. Meu bom. Então, pessoal, a gente está falando sobre a testemunho de restauração, né? E eu estava pensando, né? Estava pensando como que a gente pode buscar esse testemunho, né? Como que a gente pode adquiri-lo, né? Basta alguém vir me falar que tem, e aí eu já vou acreditar, né? Basta alguém eu seguir o exemplo da outra pessoa ou seguir né? Nós como nasci na igreja, né? Basta meu pai ter e aí tô bem, né? Eu vou e pronto, eu me baseio o meu testemunho nele. Então, acho que para a gente buscar, né, esse conhecimento sobre a restauração, a gente precisa saber qual é a história da restauração. Que eu acho que é um dos pontos que muitas vezes os missionários eles não têm como dar uma aula, né, completa para todas as pessoas, porque eles têm, né, eles têm um período, né, tem que ensinar muita coisa em um período curto, e então isso cabe também muito a nós buscar isso. Então, às vezes a gente fala, mas o missionário não me falou isso quando eu me batizei ou quando eu fui ensinado. Ele não tem como te falar tudo, né? Porque a história é grande, né? Existem muitos detalhes, existe muitas coisas que podem ser vistas. Mas, como tudo na nossa vida, né? A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar ele. A gente não pode depender que a outra pessoa nos mastigue, né? Nos dê de presente para nós, ou a gente também não pode que a outra pessoa, ou se basear o nosso testemunho nela, nas outras pessoas. Então, para a gente refletir um pouco, né? As pessoas que estão nos vendo aqui, quantos de nós realmente sabemos a história da restauração da igreja? Quantos de nós realmente entendemos por que foi restaurado, né? E por que não existia antes? A gente sabe por que foi tirado? A gente sabe como foi que Joseph restaurou e por que foi restaurado? Então, acho que a gente vai tentar, né? O Maxwell foi missionário, né? Eu não fui, mas explicar um pouquinho de como foi isso e por que aconteceu, né? Por que a gente hoje existe, a gente fala da restauração do evangelho, por que
nós da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias usamos esse termo, né? Acho que nós somos os únicos que usamos esse termo. Nós restauramos o Evangelho, foi restaurado esse Evangelho. Não é que nós queríamos, mas foi Deus que pediu para que fosse assim. Então não foi só que Joseph decidiu num dia acordar e disse: hoje eu vou fazer uma igreja, né? Como a gente sabe que existe várias denominações que a gente não sabe muito bem a história, mas simplesmente surgem, né? Surgem na nossa esquina, simplesmente surgem, né? A nossa é um pouco diferente, a gente tem a história, né? Para quem não sabe, para quem não viu ou não conhece, existe o livro Santos, que existe 3 volumes deles, bem grandes, assim, grossos, onde explica bastante sobre a história da igreja, sobre né, toda a história desses 200 anos, né, que completamos da restauração do evangelho na Terra, e explica bastante sobre isso, sobre como foi que aconteceu. Então, a gente sabe muito sobre Joseph, né? Ele era de uma família de cristãos, né? Eles sempre estudaram a Bíblia, eles eram cristãos, moravam no interior, eram de fazenda, né? Tinham uma fazendinha, né? Onde se sustentavam, onde vendiam alguns produtos para sobreviver. Então, essa era a vida dele. Então, ele sempre teve o Evangelho, sempre teve a Bíblia na vida dele, sempre teve as coisas de Deus, a mãe dele e os pais dele sempre ensinaram as coisas de Deus para ele. Mas ele tinha muita dúvida, né, sobre onde eu vou ir, né? Existiam algumas igrejas diferentes naquela época. Hoje existe nem sei quantas denominações existem, né? Só no Brasil, quantas denominações existem diferentes de religiões. E aquela pergunta, eu acho que talvez 33.300. nossa, 33.013. Então, hoje Mas esses dados estão desatualizados, tá? A última base de dados é 2005. Não consegui mais dados sobre isso. Então, com certeza é mais do que isso hoje. mais de 7 anos, né? Não, 2005. Uh, mais de 12 anos, 13 anos, estou dando. Então, existem muitas denominações e eu acho que a gente se pergunta, né? Mas e qual é a verdadeira? Qual é a certa que eu devo seguir? Todas são? Se todas são, nenhuma é? Como que pode existir muitas denominações diferentes, né? E essas mesmas perguntas que a gente às vezes nos faz, quando cada vez que abre uma igreja, que alguém nos fala, alguém nos comenta, né? Algum parente nosso diz: olha, eu estou indo na igreja tal, é tão legal, eu gostei, pastor é isso, né? O outro diz: eu estou indo naquela igreja, o padre é muito legal, nós fazemos isso e tal. E a gente fica perguntando: qual será? A gente pode ir em qualquer uma? Não faz diferença, né, na nossa vida? E eu acho que Joseph tinha essas perguntas, apesar de ele ser um menino novinho, né, ele era um adolescente, menos de 14 anos, ele tinha essas perguntas, porque naquela época, assim, não existia televisão, não existia nada, né? Então as igrejas, elas eram muito próximas das pessoas, da comunidade, né? As cidades eram pequenininhas, acho que a gente sabe, no Brasil existe uma capela no meio e a cidade em volta, são cidades bem pequenininhas. E aqui nos Estados Unidos não era diferente. Então, as igrejas tinham muita influência, os pastores, os padres tinham muita influência na sociedade, porque a comunidade era em volta da igreja, né? As atividades, tudo que acontecia era em volta da igreja. Então, Joseph sempre teve essa dúvida de qual era a igreja verdadeira, qual que ele devia seguir, qual que ele devia ir, né? A Batista, a Adventista acho que não existia na época, mas né, evangélica, luterana, né, católica, qual que ele deveria ir? E ele pegou a escritura, né, que diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, né, que ele vai te responder, e ele acreditou nisso, ele acreditou naquela escritura. Ele pediu para que Deus dissesse para ele qual era a igreja verdadeira. E às vezes as pessoas pensam: mas será que mesmo, né? Um menino de 14 anos, como que Deus apareceu para um menino que, se a gente olhar o nosso filho hoje, eu não tenho filho de 14 anos, mas se a gente olhar, talvez alguém tenha, diz assim, ele nem tem maturidade para isso, né? Tipo, como que Deus vai querer falar com um adolescente, né? Que é recém tá pensando na vida. Mas a gente tem que entender que na época não era a época de hoje, né? As pessoas naquela época, elas tinham uma maturidade maior pelo seu estilo de vida, ele já trabalhava desde criança, e não era porque ele era explorado, é porque a necessidade exigia, né? Nós não vivíamos como a gente vive hoje.
era muito diferente. Então, os filhos homens ajudavam seus pais desde criança e as mulheres ajudavam em casa suas mães, por uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência, né? Então, a maturidade deles era bem diferente da nossa hoje, porque hoje temos mais conforto, hoje temos a nossa vida é diferente. Então, ele pediu, né, perguntando para Deus, e Deus apareceu para ele e falou que, né, Deus e Jesus Cristo disseram qual era a igreja verdadeira, qual era a igreja verdadeira. Pediram para ele restaurar a igreja, porque não existia, né, tinha sido tirado da terra. Então, esse é um pedacinho, né, acho que o Max pode, né, vai continuar ou quer continuar a história, mas é um pedacinho de como tudo começou, né, de como tudo aconteceu e como Deus às vezes escolhe pessoas que às vezes a gente pensa que são pessoas que não são grandes líderes, têm um conhecimento enorme, mas ele escolhe pessoas que realmente têm o seu coração voltado a ele. Então, não importa os nossos títulos, não importa o nosso dinheiro no banco, não importa nossas riquezas, né? Importa que se o nosso coração está voltado para ele, se nós estamos dispostos a ouvi-lo, nós realmente acreditamos nele. E foi isso que Joseph fez. Ele não era um menino rico, ele não era de família rica, ele não era ele não sabia, não tinha ido muito na escola, né? Porque na época não era, de novo, né? Não era como é hoje, a gente tem que se transportar para aquela época, né? Há mais de 200 anos atrás, não pegar a história e achar que ele vivia hoje. Era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, né? De história, de muitas coisas, mas ele tinha um conhecimento bíblico, ele tinha um conhecimento do evangelho, do cristianismo, porque foi ensinado desde pequenininho pelos seus pais a acreditar em Deus e a segui-lo. Muito bom, Sarinha. Testifico aí das palavras que você disse. Pessoal, quem está entrando na live, nós estamos falando aí sobre, vocês podem ler aí o comentário fixado, é disso que nós estamos tratando, né? É a terceira pergunta para a recomendação do templo. Então, nós estamos falando sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria que vocês interagissem aqui com a gente. Por favor, quem está com a gente aqui, o que fez vocês aumentarem o testemunho sobre a restauração do Evangelho? Compartilhe aqui. Então, minha pergunta agora para você, que você possa comentar aqui com a gente vai ler seu comentário, o que fez você aumentar o seu testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo? O que fez você aumentar o testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Comenta aqui que a gente vai ler e a gente vai interagir com você, tá? Todos podem comentar. Então, quem está entrando, seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Pessoal, quem está entrando, eu estou fazendo uma pergunta, né? O que fez você aumentar o seu testemunho do Evangelho, da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? O que fez? Alguma coisa ou algumas coisas, né? É lógico, o testemunho ele sempre pode ser ele sempre deve ser renovado e fortalecido, né? Como a gente vê lá na parábola das 10 virgens, a gente sempre tem que estar colocando o óleo lá na lâmpada, né? O azeite, para poder não baixar o fogo. Mas existe sempre uma coisa que começa a aumentar o nosso testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, comentem aqui, por gentileza, o que fez vocês aumentar o testemunho sobre a restauração do Jesus Cristo. Eu vou contar a minha experiência, né? Uma das coisas que me fez aumentar muito... Boa noite, Roseli Conceição. Tem um comentário aqui parei para trás, do Gilvan, né? Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Isso mesmo, Gilvan. Isso tem a ver com a restauração e eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes disso, eu vou comentar, então, o que me fez aumentar, uma das coisas que me fez aumentar o meu testemunho com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Existe um livrinho, eu não estou com ele aqui, eu devia ter trazido, mas não estou. É o livrinho chamado Nosso Legado, né? É um livrinho da igreja, faz parte, então, da biblioteca do Evangelho. É um dos livros que você pode ir para a missão com ele, porque é permitido, é Nosso Legado, Sempre Fiéis, Jesus o Cristo e... Está faltando Nossa Busca da Felicidade. Esses 4 livros formam a biblioteca missionária, as obras missionárias que você pode, então, levar para estudos além das escrituras. E o livro Nosso
legado, de uma maneira mais sucinta, né, vai contar toda a trajetória ali da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, com os detalhes ali, né, dos pormenores, das perseguições, dos sofrimentos, especialmente o sofrimento do próprio Salvador Jesus, perdoe-me, também do Salvador Jesus Cristo, mas de Joseph Smith, né? Então, o quanto que ele foi perseguido desde novo, né? O quanto você vê ali um comportamento humilde, resoluto e desejoso de seguir a vontade de Deus, encarando todas as dificuldades ali, das quais nenhum benefício ele tiraria, né? Senão o de propriamente obediência ao Pai Celestial, a Jesus Cristo e ao que ele tinha sido designado ali por eles, né? Através da primeira visão. Acho que tem mais algum comentário aqui, deixa eu ver. A Kênia falou servir. Boa noite, Kênia. A Kênia, se eu não estou enganado, é a esposa do bispo sensacional que eu conheci lá em Campos dos Goytacazes, o bispo Volino. Aí a Sara colocou aqui pra gente o que fez vocês aumentarem seu testemunho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A Kênia já compartilhou com a gente e foi servir. Bacana, Kênia, muito obrigado. Aqui tem outro comentário. A Roseli comentou: para mim foi o fato de termos um profeta vivo e ter o livro de Mórmon. Nenhum outro lugar tem, né? Sei que ele foi escolhido por profeta de Deus. Bacana, muito obrigado, Roseli, pelo seu comentário, tá? O Marco Aurélio, Marcão, meu velho, como é que tá lá? Aí, rapaz, se aqui tá quente, aí deve estar pegando fogo. Você saiu de um lugar quente para ir para um outro mais quente, hein? O Marco Aurélio está nos dizendo: o seminário ajudou muito ter um testemunho da restauração. Muito bom. Então, provavelmente aí Marco vai contar que, né, ele provavelmente ou nasceu na igreja ou batizou bem novo, e aí o seminário fortaleceu muito ele. Legal, o Marco, tá colocando a importância aí do seminário. Foi colocado a importância sobre servir, e a Roseli colocou a importância de saber que tem um profeta vivo, né? Todas essas coisas realmente são coisas interessantes. O Gilvan colocar o servir no templo e a ministração. Muito bom, Gilvan. Né? O templo também, né? Foram restaurados os templos, os convênios, né? As ordenanças que acontecem no templo. Tem essas coisas, né? Nós seríamos só mais um. A Sara trouxe um detalhe aí, que aí eu trouxe os dados, né? Que com números de 2005, então aí está quase 10 anos, né? 8 anos aí de paz que aconteceu essa... Aliás, 10 anos não, né? Mais de 10 anos, vai fazer 20 anos, né? E isso já aconteceu, mas talvez seja maior aí. Vamos arredondar para 35 mil denominações diferentes. E aí como é que é o nome dela aqui? Que comentou aqui também. Roseli. Dentro das 35 mil denominações, né, os nomes diferentes aí, só uma vai ter o livro de Mórmon, né? E alegar que tem um profeta vivo para o mundo com 12 apóstolos e toda essa restauração. Então, Deus, ele é um pai amoroso. Né? E uma demonstração dele amar a nós e amar as famílias que estão aqui na Terra é colocar pessoas orientadas, aliás, que revelam a palavra dele para nós. Essas pessoas nós conhecemos através da Bíblia, são chamados os profetas. E os profetas sempre existiram dentro do plano de Deus, né? Dentro do plano do Senhor dos Exércitos ou do Jeová, enfim, de Deus, sempre existiam os profetas. Né? Lá em Amós 3,7, nós podemos ler a escritura que vai dizer: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então foi assim que ele revelou a Moisés para resgatar o povo do Egito e entrar ali, travar o Mar Vermelho, passar por ele, fazer tudo o que tinha que fazer. Foi através de Abraão que ele chamou o seu povo e tudo mais. E todos os profetas ali foram chamados com esse propósito, né? Terminando ali em João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo estabelece a igreja dele, chamando 12 apóstolos, dos quais ele deixou designado para serem 12 apóstolos, e esse número era tão importante que após a morte de Judas, eles, assim que
Judas morreu, logo em seguida eles teriam que completar o número de 12 de novo. E aí a gente vê isso lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é chamado Matias, né? Nós vemos isso acontecer. Então, 12 apóstolos era o que Jesus Cristo tinha estabelecido. Então, a reestruturação de como a igreja de Cristo foi estabelecida na época de Cristo, ela deveria acontecer, já que os apóstolos não existiam mais, né? João, o amado, né? O tão considerado João, que nós temos 3 livros dele no Novo Testamento, ele foi o último, né? A ser morto ou, enfim, né? Não se sabe muito o que aconteceu com ele, mas ele é o último ali, porque ele vai escrever, inclusive, o último livro, que é o tal chamado livro de Apocalipse, mas também pode ser chamado de livro de revelações, né? Como, por exemplo, em inglês Book of Revelations, e não é o chamado Apocalipse. E desde então, nós temos aí um afastamento da verdade, que é a apostasia. Né? Essa apostasia é o período em que o evangelho, na sua plenitude, não estava aqui. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, tá bom? Muito boa noite. Estamos aqui hoje falando sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Mais especificamente, assim, nós temos o testemunho da restauração do Evangelho. E as pessoas estão comentando aqui, nós lemos alguns comentários. O que foi que fez você aumentar o testemunho de Jesus Cristo? Então, o Marco Aurélio já compartilhou com a gente, a Roseli, o Gilvan, acho que teve mais alguma, a Kênia compartilhou com a gente. Então, para você que está entrando aqui agora, o que fez você aumentar o testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Uma coisa só, várias coisas? No total, a gente deve estar nutrindo esse testemunho, fortalecendo esse testemunho, né? Mas existe sempre um pontapé inicial, aquilo que, realmente chama a nossa conversão, chama o nosso espírito e a gente fala assim, tenho certeza que isso é verdade, né? Aí foi falado aqui que o livro de Mormon, foi falado sobre o seminário, foi falado sobre serviço, foi falado sobre o templo. Então, o que fez você aumentar o seu testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, só para a gente estabelecer aqui alguns pontos, né? Deus, ele vai, o Pai Celestial, ele vai revelar o seu Evangelho. Como é que ele faz isso? Ele ensina o Evangelho através dos seus filhos, dos seus profetas, como eu falei, né? Esses profetas recebem a revelação e passam a todos os filhos de Deus. E quem escolhe um profeta? Deus. Quem chamou Moisés? Deus. Quem chamou Abraão? Deus. Quem chamou Isaías? Deus. Quem chamou Josué? Deus. O que isso significa? Por que eu estou sendo meio redundante? Porque eu não posso me autoproclamar profeta, né? Falar, eu sou o profeta a partir de agora, né? Então, não é eu que me escolho. E veja, não há também uma capacitação intelectual, institucional, teológica, que vai me capacitar a ser profeta. Não é isso, né? Joseph foi chamado quando novo, né? O próprio Samuel foi chamado como novo também, quando ainda jovem, né? E o que qualificaria eles? Era o coração, né? Era o coração deles que qualificava eles, né? Era o que a gente sabe, aquela combinação, espírito contrito e o coração quebrantado. É essa qualificação essas caracterizações que qualificam um profeta de Deus. Então, não precisa ser instruído, basta que Deus escolha ser chamado, né? Todos os profetas foram assim. Então, Deus escolhe um profeta, esse profeta ensina o evangelho e guia o seu povo. O povo, então, é abençoado por seguir o profeta, né? Ou não, quando não segue. Por exemplo, nós sabemos a história de Noé e a Arca de Noé. Lá em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, nós vamos saber, olha para você ver, né? A história de Noé acontece lá em Gênesis, se eu não estou enganado, depois do capítulo 10, não, eu não lembro ali o capítulo certo, mas é bem no início ali, talvez nos 10 primeiros capítulos nós já conhecemos a história de Noé, da Arca de Noé e do dilúvio, né? Lá em 1 Pedro, quase um dos últimos livros do Novo Testamento, primeiro Pedro vai nos ensinar por revelação, né? Ele aprendeu por revelação isso, é claro, que só se salvaram 8 almas no dilúvio, que foi a própria família de Noé. Porque
todos os outros não acreditaram que aconteceria um dilúvio e que a terra seria totalmente devastada pela água da chuva e água de baixo, enfim, todas as águas que haveriam de vir sobre a terra. Então, o povo de Deus o povo é abençoado por Deus quando segue os ensinamentos dos profetas, né? O que acontece? Acontece que pouco a pouco as pessoas vão deixando de acreditar ou de seguir o profeta, e aí a gente chega num período de apostasia. Tanto é que antes de Jesus Cristo, o último profeta é Malaquias. E há um período de Malaquias, na verdade João Batista, né? Vamos colocar, de Malaquias a João Batista, nós também tivemos um período aí, se eu não estou enganado, é 300 anos. Tem um período aí, tem uma lacuna de bastante tempo, séculos aí, entre Malaquias e João Batista. Houve uma apostasia também nesse período, né? Então, sempre um período de afastamento da verdade, ele acontece porque as pessoas começam a não querer seguir a verdade, não querer seguir o servo de Deus. Tanto é assim depois de Jesus Cristo que os apóstolos foram todos perseguidos, né? Todos foram mortos ali, exilados. Pedro, Tiago, Paulo, enfim, Matias, todos esses profetas, esses apóstolos, perdão, eles vão ser mortos. E após Jesus Cristo ter ressuscitado, deixado os 12, não houve uma continuidade. Então a restauração do evangelho se cabe porque era necessário restaurar aquilo que havia se perdido. E o que havia se perdido? Havia se perdido a estrutura e a organização e todas as coisas que Jesus Cristo tinha estabelecido enquanto estava aqui na Terra. Ele tinha dado o sacerdócio, ele tinha dado a maneira de batizar, a maneira de dar o dom do Espírito Santo, a maneira de fazer todas as coisas pela maneira dele. E isso foi se perdido, né? O ponto principal é que o estabelecimento ao ministério de Jesus Cristo também equivale ao estabelecimento da igreja dele. O chamar os 12 apóstolos, organizar esses apóstolos, chamar 70 para entregar o evangelho, chamar esses homens para visitar algumas cidades, dar a eles revelações após a ressurreição. Afinal de contas, Jesus Cristo aparece a Pedro, aparece a Paulo, mostrando o que eles teriam que fazer, como eles teriam que continuar o trabalho. Isso demonstra que havia uma organização e que Jesus Cristo dirigia essa organização. Então, portanto, haveria de ter uma restauração. E o que está entre o estabelecimento da igreja de Cristo e a restauração, aqui no meio está a apostasia, que é o período do qual houve um afastamento total da verdade, do sacerdócio, das ordenanças, do templo, da igreja de Cristo, da sua organização e de todas as coisas. Uhum. E por que é tão importante a gente saber, né, sobre isso? Por que é tão importante a gente buscar o conhecimento? Uma das principais, né, o presidente Oaks, ele falou num discurso que o principal conhecimento que a gente precisa saber na Terra é sobre a restauração do Evangelho, é sobre o Evangelho. Esse é o conhecimento mais importante que a gente saber, que a gente necessita ter, né? O resto são seculares, o resto são acrescentam em nossa vida, mas a gente precisa ter como nosso norte, como nosso principal busca do conhecimento, saber sobre a restauração e saber sobre o Evangelho. Então, às vezes é difícil, né? Às vezes as pessoas, a gente sabe que há oposição em todas as coisas e a gente fica ouvindo coisas de outras pessoas. Eu estava ontem conversando com um menino muito, muito querido, se batizou há 7 anos atrás. E ele falou que quando ele foi se batizar, o pai dele foi muito contra. Porque o pai dele tinha visto uns vídeos no YouTube contra a igreja. E aí o pai dele achava que a nossa igreja era horrível, né? Que não era uma coisa boa para ele. E ele teve que esperar até os 18 anos para se batizar. Ele conheceu com 15, porque ele mesmo assinou a sua própria ficha de batismo, porque o pai dele não queria assinar de jeito nenhum a ficha dele de batismo. Então, como a gente às vezes a gente não tem o conhecimento, né? E esse menino não tinha o conhecimento suficiente para mostrar para o pai dele que as coisas não eram verdadeiras, que ele estava vendo na internet, né? Que ele estava vendo vídeos na internet contra ou falando mal ou sendo oposição.
aquilo por 3 anos, né? 15, 6, 7, por 4 por 3 anos, prejudicou um pouco a vida dele, porque ele não conseguia se batizar por causa disso, porque o pai acabou buscando conhecimento no lugar errado. Então, também, às vezes, a gente tem que tomar cuidado aonde a gente busca o nosso conhecimento sobre as coisas, e principalmente sobre o evangelho. Como falei, a oposição em todas as coisas, né? A gente sabe que Satanás está aí, que ele quer nos destruir, quer destruir o evangelho. E então, às vezes, se a gente não tem o nosso testemunho realmente forte no nosso coração, é fácil a gente se desviar, é fácil a gente acreditar nessas pessoas, é fácil a gente não aceitar, né? Aceitar o que eles estão falando e negar realmente o que o verdadeiro evangelho fala. Então, para que a gente não se desvie, para que a gente consiga sempre manter o nosso testemunho firme e fiel, a gente precisa primeiro, né, buscar a história verdadeira, né? A gente pode ler Doutrinas e Convênios, né? Tem sessão especial sobre isso que conta todo o início da igreja, como foi restaurado toda a história. A gente agora tem o livro Santos, né, que a gente pode buscar esse conhecimento. E nos discursos, né, dos profetas, a igreja tem um material muito grande falando sobre como foi o início da igreja, como foi restaurado, detalhes por detalhes. Meus pais já tiveram a oportunidade, junto com a minha irmã, ir, né, no Bosque Sagrado e ver toda a história da igreja que ainda é preservada, né? Isso também fortalece o nosso testemunho. Se a gente não tem a oportunidade de ir, que a gente veja vídeos, né? Existem vídeos tanto de youtubers, né? Acho que o Lucas Guerreiro tem, a própria igreja tem vídeos mostrando todo, né? Contando a história lá de como foi que começou, como foi a restauração, né? Eu não sei se aí tem no centro de visitantes de São Paulo, mas no centro de visitantes aqui de Salt Lake tinha um vídeo, né, um filme, contava o começo da igreja, contava como foi restaurado. Acredito que deve ter aí, até devia ter perguntado isso para a Sister quando eu fui, se também tem esse vídeo aí contando, né? Foi feito um filme, na verdade, né? Contando como tudo começou. E o que as profetas sempre falam, né? Acho que em todas as conferências a gente ouve isso, né? Da gente ler o livro de Mórmon. Por quê? As pessoas falam, por que eu tenho que ler o livro de Mórmon? Eu já li tantas vezes, já sei o livro de Mórmon, né? Já li na minha vida, porque eu tenho que ficar lendo, repetindo, né? O livro de Mórmon. A importância de nós lermos as escrituras é para que a gente não se afaste de Deus, para que a gente sempre lembre, porque a gente é muito fácil, né? O ser humano, nós, né? Somos fáceis de nós nos esquecermos das coisas, né? De nós nos afastarmos das coisas, de nós não lembrarmos do que aconteceu, às vezes até com coisas da nossa vida do cotidiano, né? A gente não lembra o que aconteceu 2 anos atrás, às vezes aconteceu alguma coisa e a pessoa fala, aconteceu isso, fala, nossa, aconteceu, nem me lembro. E foi comigo, e nós estávamos juntos, e a gente fala, a gente não se lembra. Então, esse é uma das coisas que é importante a gente fazer, é lermos as escrituras para que a gente não perca o nosso testemunho, porque lá a gente vai estar junto com o Espírito, né? E o Espírito vai testificar de que aquelas coisas são verdadeiras. Sem o Espírito Santo, a gente não tem como saber sozinhos. A gente precisa da companhia dele. E a gente precisa ler os livros certos, né? A gente precisa buscar o conhecimento nas coisas certas e não nas coisas erradas. A gente precisa estar conectado com Deus das coisas certas, como Joseph estava naquela época, né? Ele estava conectado na busca pelo certo, pelo verdadeiro, e não pelo verdadeiro que Deus, né, que Deus ia nos dizer, e não pelo verdadeiro de que meu vizinho falou, de que o youtuber fulano falou, porque a experiência dele foi essa, né? A gente precisa acreditar em Deus. E onde está as palavras de Deus? Nas Escrituras. Aonde diz que existe profetas, que existe apóstolos? Nas Escrituras. Aonde que diz que o Evangelho tinha sido tirado e que seria restaurado e que Deus não nos abandonaria? Nas Escrituras. Aonde diz que existe o sacerdócio? Nas Escrituras. Então, as Escrituras elas são o nosso guia para tudo. Se nós temos falta de sabedoria, a gente pode buscar nas Escrituras, além de, né, e pedir a Deus para que testifique, para que nos põe no nosso coração, junto com o Espírito Santo, né? Que aquelas coisas que nós estamos lendo são verdadeiras e que realmente são de Deus.
E eu tenho certeza, eu acho, eu deixo, né, eu não posso deixar eu tenho certeza e eu posso dizer que se vocês buscarem assim, vocês vão ter em coração de vocês e vocês nunca vão se afastar e vocês nunca vão perder o seu testemunho pela veracidade das coisas que aconteceram com Joseph, pela veracidade do evangelho, se vocês buscarem nos lugares certos e não nos lugares errados. Muito, muito bom, Sarinha. Acho que tem alguns comentários aqui para ler. Eu vou tentar ler todos eles. A Roseli comentou aqui: se não fosse o chamado de Joseph Smith, também não teria isso, o sacerdócio, as ordenanças, o livro de Mormon, nem nada, em nada, em nada. Olhem, a importância de um profeta vivo. Não tive como não acreditar. Bacana, Roseli. A Andréia Camargo comentou: o meu testemunho através da restauração foi por meio do livro de Mormon. Bacana. O conhecimento do estudo é crucial. Muito bom, Andréia. Estudei por muitos anos o nosso legado. Não sei se é uma pergunta, um comentário sequencial do outro, mas acho que sim. Nosso legado é muito bom mesmo. Roseli, de novo, o inimigo sabia o tamanho dessa obra, tanto que já tentou atrapalhar até a oração de Joseph. Imagina que temos que preservar sempre, pois sempre ele tentará nos impedir de estarmos próximos do Pai Celestial. Perfeito. O Gilvan, é por meio da oração que falamos com o Pai Celestial. Perfeito. É bem isso mesmo, né, pessoal? O Pai Celestial, ele tem essa obra para nós, né? Que nós possamos voltar à presença dele. E para que nós possamos voltar à presença dele, ele mandou o seu Filho na terra, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve três coisas, vamos colocar assim, três missões para ele cumprir na terra, né? Que uma seria o ministério dele, outra seria a pregação ou a palavra dele, e a outra seria o próprio sacrifício. As duas anteriores, Deus já tinha delegado isso aos todos os seus servos profetas. Todos os profetas, lembrando quando Moisés, lá em Israel, colocou aquele mastro que era com a serpente, onde que todos olhassem para aquele mastro seriam aliviados das picadas, né, do veneno das picadas das serpentes, das quais eles estavam sendo picados, né? E o povo de Israel, então, tinha que olhar para esse mastro, que era aparentemente ali parecido com uma haste, né, com uma serpente. Inclusive, esse símbolo é o símbolo da medicina hoje em dia. Ao nós olharmos o símbolo da medicina, é exatamente esse símbolo que vem de Moisés, ao que Moisés colocou a haste com a serpente. E ele representa claramente, né, o que aconteceria futuramente com Jesus Cristo, né? Quando Abraão sacrifica o seu filho, Isaac, ele vai até o ponto de sacrificar e aí o anjo impede. Nós sabemos que era uma representação e uma simbologia do sacrifício do qual Deus, o Pai Celestial, sacrificaria o seu cordeiro, o seu cordeiro sem mancha, o seu filho, o seu único filho. Lembrando que Isaac foi o primeiro, e naquele momento era o único filho de Abraão, né? Um filho amado, querido. Então, foi lá e Abraão foi provado a fé dele, aí ele foi denominado o pai da fé, exatamente para representar Jesus Cristo, né, o Isaac. Então, sempre os profetas cumpriram essas duas missões, de pregar o evangelho e de fazer o ministério. Agora, o sacrifício de Jesus Cristo só podia ser feito por ele, né? E isso também deixou com que ele tinha que nascer na terra para ser exemplo em todas as coisas. E ser o exemplo em todas as coisas, né, ele deixou tudo que nós deveríamos fazer. Inclusive, por exemplo, ele, sem mácula, batizou. Ele foi batizado por João Batista, sem necessidade do que realmente significa o batismo, porque o batismo significa a remissão de nossos pecados. Bem, por que ele
precisava batizar se ele não tinha pecados? Exatamente para ser o exemplo, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que não basta apenas nós crermos no Salvador Jesus Cristo, mas precisamos cumprir com as ordenanças que ele deixou aqui na terra. Então, o batismo é uma delas, né? As outras ordenanças que advêm do sacerdócio, né, como o dom do Espírito Santo, é uma delas, né? As ordenanças nos templos, lembrando que Jesus Cristo frequentava os templos, e os templos eram outros locais, além das sinagogas, né? E também era necessário frequentar porque acontecia outras ordenanças, né? Então, a restauração do evangelho, já foi falado aqui, ela tem a ver com a plenitude das ordenanças do evangelho e de todas as coisas que são necessárias para alcançarmos a salvação nesta terra. Sem a plenitude dessas coisas, nós não nos capacitamos para entrar na presença de Deus, porque precisam-se dessas coisas. É lógico, para os que morreram em ignorância e para os que não conheceram todas as coisas, claro, né, como isso acontecer para eles. Deus não vai deixar com que nenhuma alma se perca, dando oportunidade a todos os seus filhos, inclusive aqueles que já faleceram. Mas para aqueles que têm a oportunidade, né, por exemplo, quem viveu na época de Jesus Cristo teve a oportunidade de estar lá com ele e pôde segui-lo, pôde seguir os apóstolos após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante que nós saibamos que hoje temos a restauração do Evangelho que nos possibilita seguir Jesus Cristo plenamente, pelas ordenanças, pelos convênios e por todas as coisas que ele deixou como exemplo para nós seguirmos. Esse é o ponto mais importante. Pessoal, para quem está entrando aí, se não pegou o que nós estamos tratando aqui, nós estamos falando sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, e eu lancei uma pergunta aqui: o que foi ou quais foram as coisas, ou uma das coisas, né, que aumentou o seu testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Sempre existiu alguma coisa específica. Antes de encerrar e passar a minha parte aqui para a Sara, é importante, a Sara falou bastante sobre as escrituras, né? E eu lembro que quando eu comecei a estudar as escrituras, né? Comecei pela Bíblia, inclusive, eu li 2 livros, né? Olha que engraçado. Eu li Gênesis e li Apocalipse. Não tinha lido nenhum outro livro. Eu escolhi a dedo. Eu falei, eu vou escolher 2 livros da Bíblia, né? Eu escolhi Gênesis e escolhi Apocalipse. Eu não sei por que cargas d'água eu escolhi esses 2 para começar. Não foi com a intenção de dizer que tinha lido do primeiro ao último, mas exatamente porque eu queria ver o começo e o fim ali das escrituras e entender um pouco mais. Mas claro que depois eu me debrucei um pouco mais sobre o Velho Testamento, né? Li todo o Velho Testamento, li o Novo Testamento também, li alguns livros, né, apócrifos, li também, por exemplo, nossa Bíblia, ela é um pouco diferente da Bíblia que é utilizada na Igreja Católica. Na Igreja Católica existem mais 9 livros, né, além dos que a gente tem. Tem o livro de Tobias, né, Macabeus, Tobias 1 e 2, Macabeus 1 e 2, enfim, tem mais 9 livros diferentes dos nossos, que para nós seriam apócrifos, mas na Igreja Católica são livros canônicos. Eu também li alguns desses, não li todos, né? Mas é interessante o que o livro de Mórmon faz. O livro de Mórmon, ele detalha com muita clareza a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por exemplo, nós temos lá, de uma maneira muito legal, por exemplo, em Ezequiel 37, Ezequiel falando sobre o Vale dos Ossos, que ali é uma analogia sobre a ressurreição. E aí a gente tem lá em 1 Coríntios 15, Paulo falando sobre ressurreição, né? De uma maneira muito legal, Paulo vai falar sobre a queda, Adão e Eva, né? Assim como a morte veio pelo homem, a ressurreição também veio pelo homem. A morte veio pelo Adão, a ressurreição vem por Cristo. Ele vai explicar, vai ter uma doutrina legal lá em 1 Coríntios 15. Mas nada compete com o que a gente lê sobre a ressurreição, por exemplo, no livro de Mórmon, especialmente lá em Alma 42, se eu não estou enganado, né? Alma vai destrinchar a ressurreição de uma maneira muito doutrinária, muito teológica. Isso é muito interessante, né? A questão do livre-arbítrio,
a gente aprende um pouco no Velho Testamento, a gente aprende um pouco no Novo Testamento, mas ler isso, se eu não estou enganado, lá em 2 Nef 9, vai colocar, vai esmiuçar muito, muito melhor o que é a doutrina do livre-arbítrio, o arbítrio moral. Então, o que é legal no livro de Mórmon é o quanto ele nos dá a capacidade de compreender o Evangelho de Jesus Cristo e assim aumentar o entendimento do amor que Jesus Cristo tem por nós e que o Pai Celestial tem por nós. Fica tudo mais claro. E aí aquilo, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê o livro de Mórmon, a gente usa os dois, você vai de um para o outro, você vai de um para o outro assim de uma maneira muito flexível, muito tranquila, entendendo que são dois povos distintos, entendendo que Deus ama todos os povos da terra e de quão maravilhoso é o plano de Deus, né? E realmente aqui vários comentários foi o que fez aumentar o testemunho foi o livro de Mórmon, sem dúvida, né? O livro de Mórmon faz a gente aumentar o testemunho sobre a restauração de Jesus Cristo. E também eu acho que vale a pena a gente não esquecer uma promessa que está lá na introdução do livro de Mórmon. Sara colocou aqui para a gente, agora há pouco, né, da importância de nós orarmos a Deus, seguindo o que Tiago nos pede lá em Tiago 1,5, né? Se tem falta de conhecimento, peça a Deus que lhe dá liberalmente, né? E não lançará em rosto. Ou seja, ele não vai ficar bravo com você. Deus vai te dar esse conhecimento se for justo e se você tiver pedido com o coração verdadeiro. E o que acontece? Ao nós fazermos isso, nós recebemos respostas espirituais sobre as nossas dúvidas e as nossas perguntas. E o livro de Mórmon faz um convite, né? Faz o convite de nós orarmos para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. E ele traz uma sequência de coisas que ao saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, nós também saberemos, porque uma coisa não existe sem a outra, né? Não tem como separar isso, né? Então ele fala assim, depois que a gente saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, nós também saberemos que Joseph Smith é um profeta de Deus. Então ter um testemunho do livro de Mórmon é ter um testemunho de Joseph Smith. E aí ele fala também que, ao saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, que Joseph Smith, então, é um profeta de Deus, nós teremos o testemunho que houve a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o livro de Mórmon realmente é um ponto angular ali sobre nós sabermos da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Sem ter esse testemunho do livro, realmente dificilmente nós vamos ter o testemunho completo, podemos dizer assim, ou mais seguro sobre a restauração do Evangelho, se nós não tivermos o testemunho do livro de Mórmon. Então aqui vemos a importância que tem de nós primeiro lermos, buscarmos compreender, buscarmos obter a resposta de Deus, né? Orarmos sobre isso e, portanto, saber que essas coisas são verdade, né? Então, realmente, eu posso dizer que eu também sei que é verdadeiro, né? E isso me fortaleceu, né? Eu coloquei aqui que uma das coisas foi o nosso legado, mas sem dúvida o livro de Mórmon também é. Mas o nosso legado foi mais para eu ter uma visão histórica, sabe? Eu falei assim, poxa, isso aconteceu, poxa, olha o que aconteceu, não tem como isso. E aquilo foi me tocando espiritualmente falando, e isso me fortaleceu muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Busque em todos os lugares os meios necessários, né? Claro, de fontes boas, como a Sara já nos colocou aqui, a obter o testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. A gente pode obter lendo Jesus o Cristo, por exemplo, lendo um discurso, participando da conferência, né? Porque o que acontece? Nós precisamos sempre estar fortalecendo. Às vezes eu tive o testemunho lá atrás, ficou, e eu posso renová-lo. Só para passar então para a Sara, eu vou ler só esse comentário aqui que foi deixado pelo Anthony, e aí eu passo para você, Sara. O que faz aumentar o meu testemunho são as manifestações da autoridade e poder do sacerdócio na estrutura da igreja. E é em minha vida, eu acho. Com as bênçãos e milagres correspondentes com as bênçãos e milagres correspondentes. É real. Muito bom, muito obrigado, Anthony, por ter compartilhado com a gente. Sara? Acho que isso que o Anthony falou agora, né, está coincidindo com o que vai acontecer a semana que vem na igreja, né? Todos os anos a gente tem duas conferências gerais
E com certeza, né? Até convido todo mundo que está nos ouvindo a assistir, porque isso fortalece o nosso testemunho, né? A gente ouvir as palavras dos profetas e apóstolos de Deus e outros líderes, né? Como da Cé Socorro, da primária, né? As mulheres, ou, né? Outros líderes, como os rapazes, né? Como da escola dominical, fazem nos fortalecer o nosso testemunho, né? Fazem com que a gente o Espírito esteja conosco e ele consiga testificar de que aquelas coisas que estão sendo faladas são verdadeiras. A gente sabe que o testemunho é um conjunto de coisas, né? E ele não vem não vem tudo junto, né? A gente não tem do nada assim, dá um estalo e a gente já tem todo o testemunho da restauração, porque realmente tem muitos detalhes, muitas coisas dentro da restauração. Ele vem preceito sobre preceito, né? Ele vem a passos pequenos e vai crescendo, vai crescendo. E se a gente perguntar, eu já ouvi o profeta Nelson falando, né, que ele tem que ele ainda ele tem testemunho, né, mas que ele acrescenta todo dia coisas a mais, vendo as coisas que está acontecendo no mundo, as coisas que ele vê acontecendo na frente dele, os milagres, né, e o testemunho dele vai aumentando cada vez mais. Então, tipo, o testemunho não é uma coisa finita, né? É uma coisa que tem que se põe numa caixinha que tem um tamanho certo e que todo mundo tem que ter aquele tamanho. Pronto, já tá, acabou, né? Ele é uma coisa contínua, né? O testemunho é contínuo e ele vai crescendo, crescendo até até, né, nós passarmos essa vida para a eternidade. Então, então que a gente consiga buscar como sempre o testemunho, que a gente não ache que o nosso testemunho é menor ou maior, ou que outra pessoa tem um testemunho maior, né? Que a gente acha inferior, ou alguma coisa desse estilo, né? Que a gente tenha sempre em mente essa pergunta. Acho que as perguntas do templo, elas nos ajudam a nos fortalecer, nos ajudam a refletir sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente pensa e sobre como a gente está espiritualmente. Então, você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que a gente queria deixar, né, hoje essa pergunta para vocês, para que a gente possa refletir durante essa semana. E se a gente não tem, né, o testemunho sobre a restauração, que a gente busque, né? A gente dá o desafio, né? Se você não tem, se você que está nos assistindo é membro novo, ou é investigador, ou é membro antigo, mas está meio fraquinho, né? Começou a olhar umas coisas que não devia, começou influenciado por alguém né, que aconteceu alguma coisa na igreja, que você busque por si só, que você acredite, né? Que você siga essa escritura. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que você peça a Deus para que você tenha esse testemunho sobre a restauração do Evangelho. Peça a Deus para que Ele te ajude. Leia o livro de Mórmon, que é né, o começo de tudo, né? Para que você e a Bíblia também, né? Para que você busque. Doutrinas e Convênios tem sessões específicas sobre, eu perdi aqui onde que eu botei, mas tem sessão específica sobre a restauração do Evangelho. Então procure lá no guia, né, das Escrituras, tem uma sessão que fala só sobre a restauração, acho que até mais de uma sessão, mas que fala só sobre a restauração, que conta todos, né, os passos, né, como foi. Então, que a gente busque conhecimento, que a gente busque nos melhores livros, que a gente busque, né, o conhecimento, que a gente estude pelo estudo e pela fé, como fala o nosso perfil, que a gente estude sobre aquilo e pela fé a gente consiga né, ter a resposta de Deus de que essas coisas são verdadeiras. Então, eu queria agradecer todo mundo por estar aqui, a gente agradece muito. Acho que é importante a gente ter essas reflexões, né, para que a gente se autoavalie, para a gente auto saiba, né, ou procure se aperfeiçoar mais em algumas partes. Então, e que a gente, quando chegue, né, na hora da entrevista, que a gente realmente tenha convicção, que a gente tenha realmente nosso coração, quando responder não só sim, né, sim, eu tenho, né, sim, que a gente realmente, o nosso sim seja realmente do nosso coração, que a gente realmente tenha o testemunho de que Joseph foi um profeta de Deus, de que Joseph restaurou a igreja e de que essa igreja é a verdadeira, de que ela é guiada por Deus, né, e não por homens, né? Então,
Eu acho que esse é o desafio, né, que eu deixo para todos vocês e para mim também, é que a gente consiga buscar cada vez mais nosso testemunho sobre a restauração e que a gente não se deixe, né, ser enganados por pessoas que são, infelizmente, né, influenciadas por Satanás e querem destruir. A gente sabe que o evangelho nunca vai sair da terra, mas Satanás nunca vai desistir até que Cristo volte, né? Ele vai tentar puxar pessoas para o seu lado. Infelizmente, ele consegue. O nosso papel, né, o que a gente precisa fazer é não deixar isso acontecer. E para que isso não aconteça, a gente realmente tem que ter um testemunho das coisas verdadeiras aqui na Terra. Quer terminar, Max? Termino. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem compartilhado aqui os comentários. Estamos chegando ao término, então, dessa live, que nós tratamos, então, sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, mais especificamente, se nós temos o testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante, como a Sara falou, a gente refletir sobre isso e aumentar, ampliar a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento e o nosso testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós estamos vivendo um fenômeno nesses últimos dias muito triste, que é um fenômeno que, resumindo, é o trabalho do inimigo, mas esse fenômeno ele está na cultura, ele está no nosso homem natural, ele está em todos os lugares. É quase que um inimigo invisível. Mas do que eu estou falando? Parece que existe uma força, parece não, existe uma força que está tentando cada vez mais rebaixar os nossos padrões, tirar a nossa fé, ou rebaixar a nossa fé, ou anular a nossa fé, diminuir as nossas crenças, ou pôr dúvidas em nosso coração, em nossa mente. Tudo isso com o propósito, então, de nos deixar perdidos. Porque um homem sem fé, uma pessoa, né, sem fé, ela é uma pessoa perdida. E se nós perdemos a fé na eternidade, em Deus o Pai Celestial, em seu Filho Jesus Cristo, e também na restauração, como é o que nós estamos falando, nós estaremos perdidos. Falamos sobre o sonho de Leí, que nós vemos lá em 1 Nef 8, né? Nós temos o pessoal que se perdeu na névoa. E exatamente eu acho que é o que está acontecendo com todos nós hoje, em maior ou menor grau, né? Todos nós estamos, parece, dentro de uma névoa. O mundo vive um rebaixamento moral, um terrorismo moral, as coisas estão cada vez mais catastróficas. Enfim, tudo é difícil, tudo é complicado, filosofias dos homens sendo impostas como verdades eternas, políticas públicas contra as coisas de Deus, enfim. E nossas dificuldades mesmo, nossas fraquezas, parece que elas estão cada vez mais se fortalecendo, né, no sentido de que elas crescem dentro de nós e tomam a nossa força, fazendo a gente desanimar, perder a fé, duvidar, enfim. Que a gente possa cada dia mais aumentar o nosso testemunho, que nós possamos, né, como aconteceu com as cinco virgens prudentes, né, encher a nossa lâmpada de óleo, de azeite, enfim, ou seja, aumentar o nosso testemunho e estar plenamente preparado para a passagem, né, do esposo, que no caso é o Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando, isso é fato, né? Nós possamos estar qualificados, nós possamos realmente lutar essa batalha, como Paulo fala, né? Não é uma batalha contra príncipe, mas é contra as potestades, né? É uma batalha espiritual, no fim das contas, que todos nós precisamos lutar. E o nosso testemunho possa ser uma arma contra essas coisas que querem diminuir a nossa capacidade de estarmos qualificados para voltar à presença de Deus. Né? Nós possamos conseguir nos fortalecer. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é essa nossa live que nós deixamos com vocês. Pessoal, nosso muito obrigado. Siga o nosso perfil pelo Estudo pela Fé. Também temos um canal no YouTube. Se vocês quiserem lá com mais tranquilidade, o YouTube é mais dinâmico, dá para vocês assistirem todas as nossas lives lá.
ou ouvirem, né, nossas lives lá, também podem ouvir de lá. Nós temos também um grupo que é o Clube do Livro, né, para quem gosta de ler. Nós já começamos a ler o livro do Ted Callister, A Expiação Infinita. Também é um meio de aumentar o nosso testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Quem quiser saber mais sobre isso, temos um post especial sobre isso e temos na bio lá o link. Entre em contato com o nosso perfil, a gente vai explicar certinho, tá bom? Nosso muito obrigado. Compartilhe o nosso perfil, comente o nosso perfil, divulgue o nosso perfil, se inscreva no nosso perfil para que a palavra de Jesus Cristo possa ir a mais pessoas, ok? Nosso muito obrigado, uma boa noite, até mais.